Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Delegação de Sorocaba participa dos Jogos Abertos do Idoso. Lei obriga a reconstrução de mama pelo SUS para vítimas de câncer. Cadeiraço em Mogi das Cruzes, em São Paulo, comemora o Dia da Pessoa com Deficiência. Universidade de São Paulo desenvolve implante intraocular para tratar diversos tipos de doenças. E deficiente auditiva usa libras para dar dicas de maquiagem. Piercing na língua é capaz de controlar cadeira de rodas. Conheça o pequeno menino de ferro. Prefeitura adota medidas de acessibilidade em São Luís, no Maranhão. E a iniciativa oferece projetos para a regularização de calçadas no litoral norte. Curso de jardinagem ajuda na reabilitação de pessoas com deficiência. A Associação dos Parques de Diversão apoia a acessibilidade em parques e atrações turísticas. Hot Park foi uma das atrações que celebrou o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em parques. E o Ministério da Saúde vai usar remédios para prevenir a AIDS. Decreto cria regra para a aposentadoria de pessoa com deficiência. Sem rótulo, escola em São Paulo é sucesso de inclusão. A PAI lança campanha de Natal. E no Pará, idosos acendem a tocha olímpica na abertura dos Jogos do programa Vida Ativa na Terceira Idade. Conheça 6 passos para viver mais e com saúde na terceira idade. Ministério anuncia 100 milhões de reais para acessibilidade em São Paulo. Melhor idade. Delegação de Sorocaba participa dos Jogos Abertos do Idoso. Cerca de 40 atletas e dirigentes foram para Santos representar Sorocaba nos Jogos Abertos do Idoso, mais conhecido como JAI. A competição aconteceu de 5 a 8 de dezembro e contou com a participação de atletas vencedores da equipe sorocabana de xadrez e de outros times, como de natação, voleibol adaptado feminino, tênis de campo masculino e tênis de mesa feminino. As equipes foram selecionadas para os Jogos Abertos do Idoso porque tiveram um bom resultado no JORI, os Jogos Regionais do Idoso. Conquistaram a 3ª colocação. Para saber o resultado do JAI, acesse sorocaba.sp.gov.br. sorocaba.sp.gov.br. Saúde. Lei obriga a reconstrução de mama pelo SUS para vítimas de câncer. O câncer de mama ataca o que é mais simbólico da feminilidade, os seios, colocando em risco também a saúde psíquica da mulher. Foi por causa disso que o Congresso Nacional aprovou e a Presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia plástica reparadora da mama logo em seguida a retirada do câncer, quando houver condições médicas. A lei anterior já previa que mulheres que sofressem mutilação total ou parcial da mama teriam direito à cirurgia plástica reconstrutiva, mas sem especificar o prazo em que ela deveria ser feita. Se a reconstrução não puder acontecer imediatamente, a paciente deve ser encaminhada para acompanhamento clínico. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Centro-Oeste, Rodrigo Pepe Costa, avalia que a intenção da lei é excelente. Segundo ele, em 90% dos casos de mastectomia, a reconstrução pode ser feita na mesma cirurgia de retirada do câncer. Rodrigo diz que a reconstrução imediata da mama traz um benefício enorme para a autoestima da mulher. A presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar, Joana Jecker, acredita que a lei é uma grande conquista. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 180 serviços de saúde habilitados a fazer cirurgia reparadora de mama. Em 2012, foram realizadas pelo SUS 1.392 reconstruções mamárias. Isso custou mais de R$1 milhão. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, das cerca das 20 mil mulheres que precisam fazer cirurgia da retirada das mamas, menos de 10% saem dos centros cirúrgicos com os seios reconstruídos. Mas segundo Rodrigo Pepe, o vice-presidente da Sociedade de Mastologia, não existe estrutura nos hospitais públicos para cumprir a lei. As deficiências, segundo ele, vão de falta do centro cirúrgico à ausência de médicos qualificados. Para fazer o procedimento é preciso ser cirurgião plástico ou mastologista, com especialização em reconstrução de mama. Segundo Pepe, às vezes o médico precisa escolher se ocupa a sala de cirurgia por 2 horas para fazer a mastectomia e a reconstrução, ou se a ocupa pelo mesmo período e faz 2 mastectomias. A mastologia levanta outro impedimento para a realização de mais reconstruções logo após a mastectomia: o valor pago pelo SUS para os médicos e hospitais conveniados.
Ele classifica de irrisória a quantia paga aos profissionais. Segundo o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, o valor repassado ao hospital e à equipe profissional pela chamada plástica mamária reconstrutiva pós-mastectomia com implante de prótese é de pouco mais de R$ 315. Além da lei sobre reconstrução de mama, os senadores também aprovaram outra lei que simula prazo máximo de 60 dias para dar início ao tratamento de pacientes diagnosticados com câncer. Esta lei já está em vigor. Inclusão. Cadeiraço em Mogi das Cruzes, em São Paulo, comemora o Dia da Pessoa com Deficiência. O evento foi realizado na Praça Coronel Almeida, em Mogi das Cruzes. Essa foi a terceira vez que a cidade recebe o movimento. Detalhes com a repórter Ana Paula Iabico. O objetivo é comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no começo deste mês. Pessoas com deficiência auditiva, visual e física estiveram entre os participantes do Cadeiraço, que percorreu as ruas do centro da cidade buscando promover a interação e comemorar as conquistas das pessoas com deficiência. O Cadeiraço foi realizado pela Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Mogi das Cruzes. No local de encontro, vários serviços foram oferecidos ao público, como a aferição da pressão arterial, orientação de locomoção e postura das pessoas com deficiência física, além de orientação jurídica e ambiental. Estudantes de Libras e intérpretes facilitaram o atendimento aos deficientes auditivos. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Ciência e tecnologia. Universidade de São Paulo desenvolve implante intraocular para tratar diversos tipos de doença. O implante tem aproximadamente o tamanho da ponta de um lápis e consiste na associação de um componente biodegradável com um medicamento, a dexametasona. O dispositivo, que é implantado dentro do olho, usa tecnologia de liberação prolongada do medicamento, fazendo com que ele se dissolva dentro do olho por aproximadamente 6 meses, sem a necessidade do paciente usar colírios ou medicamentos orais durante este período. Resultado de 10 anos de pesquisas, o implante foi testado em 10 pacientes que participaram do primeiro estudo clínico da nova técnica. Os resultados mostraram que o implante age em doenças vasculares da retina, que levam à redução da visão e, em casos mais avançados, à redução da cegueira. O tratamento vai poder beneficiar pacientes portadores de várias doenças da retina. Várias dessas doenças afetam a população mais idosa, entre 50 e 70 anos. Também vão ser beneficiados pacientes que sofrem de toxoplasmose ocular e degeneração macular relacionada à idade. Além dos olhos, a técnica vai poder ser aplicada em outras terapias, melhorando o tratamento em diversos órgãos e tecidos do corpo, evitando efeitos adversos dos medicamentos. Agora os pesquisadores vão para a segunda fase dos estudos, que começa em janeiro. Nessa fase, o sistema vai ser testado em torno de 50 pacientes. Também não existe previsão para o início das vendas, mas os testes clínicos em pacientes estão em fase avançada, o que acelera o processo. Cultura, lazer e turismo. Deficiente auditiva usa Libras para dar dicas de maquiagem. A deficiente auditiva Larissa Jorge passou por cima das barreiras da comunicação e resolveu ajudar outras mulheres surdas a se arrumarem bem. No blog Brilho de Diva, ela posta vídeos explicando em Libras como fazer maquiagens. O canal já conta com quase 100 mil visualizações e cerca de 4 mil inscritos. Os vídeos têm legendas em português e inglês, para pessoas ouvintes também acompanharem. Confira a história da vlogueira deficiente auditiva com a repórter Ana Paula Iabico. A blogueira perdeu a audição aos 8 meses de idade, depois de ficar muito doente e um médico lhe receitar um remédio forte. Ela sofre da perda auditiva profunda e surdez neurosensorial. Na escola, ela conta que era muito difícil, porque não tinha um intérprete e poucas pessoas falavam Libras, então a mãe e o namorado a ajudavam. Hoje ela está na universidade e tem um intérprete, mas ainda encontra dificuldades, pois existem palavras que ela não conhece. O namorado a ajuda a arrumar as palavras nos vídeos e no blog. Ela conta que aprendeu a gostar de maquiagem quando era pequena, assistindo a mãe se maquiar. Quando tinha 13 anos, a mãe deu um conjunto de sombras para ela, e ela adorou. Depois começou a pesquisar na internet vídeos falando sobre maquiagem e aprendeu a se maquiar com eles. Larissa conta que conseguia entender o que as blogueiras falavam apenas com os movimentos que elas faziam com as mãos. O canal registra hoje quase 4 mil inscritos e 100 mil visualizações. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia.
Piercing na língua é capaz de controlar cadeira de rodas. Cientistas nos Estados Unidos descobriram uma forma de fazer com que pessoas possam controlar cadeiras de rodas e computadores usando um piercing na língua. A descoberta pode ajudar a dar mais independência a pessoas com paralisia. O movimento de um pequeno ímã dentro de um piercing é detectado por sensores e convertido em impulsos eletrônicos, que podem controlar uma série de aparelhos. A equipe percebeu que, devido à grande flexibilidade da língua, um piercing no órgão poderia servir para propósitos bem mais ambiciosos do que somente para estética. Uma grande parte do cérebro é usada para controlar a língua, que tem mecanismos sofisticados usados na fala. Essas partes ficam intactas mesmo em casos de lesão na espinha dorsal que provocam a paralisia. O piercing do tamanho de um feijão produz um campo magnético que muda quando a língua se movimenta. Sensores colocados na bochecha conseguem detectar a posição precisa do piercing. Em testes feitos com 23 pessoas sem qualquer tipo de paralisia e 11 tetraplégicos, 6 posições diferentes dentro da boca foram programadas para mover uma cadeira de rodas elétrica ou controlar um computador. Quando a língua tocava o lado esquerdo da bochecha, a cadeira se mexia para a esquerda. Em média, as pessoas tetraplégicas conseguiam desempenhar tarefas até 3 vezes mais rápido e com o mesmo nível de precisão, em comparação com outras tecnologias disponíveis hoje. Os pesquisadores querem desenvolver comandos colocados em cada um dos dentes da boca, possibilitando a criação de um número ilimitado de instruções, permitindo que tetraplégicos possam discar o número de telefone, mudar um canal de televisão ou até mesmo digitar uma mensagem. Os aparelhos testados estão disponíveis somente nos laboratórios. A equipe está estudando formas de aumentar a estabilidade da tecnologia para conseguir aprová-la junto às autoridades americanas. Isso abriria a possibilidade de se comercializar a descoberta. Ele fez a ressalva de que o importante é desenvolver mecanismos que protejam as pessoas de acidentes quando a língua estiver sendo usada para atividades como comer, falar e engolir. História de superação. Conheça o pequeno Menino de Ferro. Rio Rolfe é um garotinho inglês de 5 anos que tem como sonho ser corredor. Com pouco mais de um ano, os pais dele puderam escolher se comprariam uma prótese ou uma cadeira de rodas para o pequeno. Acabaram escolhendo o amputamento da perna direita da criança. Mas isso não foi problema para Rio. Ele não desgrudou um segundo sequer das provas da última Paralimpíada, acompanhando fascinado as provas de ciclismo e atletismo. A mãe conta que ele ficou fascinado com as pernas especiais, uma prótese para atletas. Durante a disputa do Mundial Paraolímpico de Atletismo em Lyon, disputado em julho deste ano, a mãe de Rio, Juliette, não parou de postar fotos do garoto imitando os gestos de um atleta brasileiro. Um mês depois, eles se conheceram durante uma prova realizada no Estádio Olímpico de Londres para celebrar o aniversário de 1 ano dos Jogos. Na ocasião, além de conhecer Alan Fonteles, Rio também reencontrou o britânico Johnny Peacock, um dos astros do atletismo paralímpico. E foi por meio da ajuda do atleta inglês que Rio conseguiu uma prótese em formato de lâmina. A prótese é personalizada com uma imagem do bombeiro Sam, um desenho animado. A convite do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Rio esteve no Brasil junto com uma delegação de 20 atletas britânicos que disputaram as Paralimpíadas Escolares. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com. Políticas públicas. Prefeitura adota medidas de acessibilidade em São Luís, no Maranhão. A Prefeitura de São Luís inaugurou um elevador que permite que deficientes físicos acessem o segundo piso do prédio. A coordenadora de manutenção predial e patrimonial, Maura Tereza Pereira Pinheiro, explica que o uso do aparelho é uma reivindicação antiga e que agora vai contribuir para a garantia do direito de ir e vir a todos os cidadãos que procuram a sede da Prefeitura. As ações para a promoção da acessibilidade em São Luís estão sendo conduzidas pela Comissão Permanente de Acessibilidade, formada por representantes de cada uma das secretarias municipais, junto com membros do Fórum da Pessoa com Deficiência e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Os membros da comissão estão mapeando os locais que desrespeitam as determinações legais sobre o assunto e notificando os responsáveis para fazer as adequações necessárias. Acessibilidade.
Iniciativa oferece projeto para a regularização de calçadas no litoral norte. Para fazer cumprir uma lei que obriga moradores de Caraguatatuba, no litoral norte, a padronizarem calçadas e espaços para pedestres, uma iniciativa oferece de graça o projeto para a construção e reforma do espaço. A entrega é feita em até 15 dias com laudo técnico. O programa Calçada Legal é o incentivo à construção, manutenção e conservação das calçadas em Caraguá. Os interessados podem recorrer à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Indaiá para receber a orientação técnica. De acordo com a Prefeitura, entre os meses de outubro e novembro, o setor de fiscalização de posturas registrou 630 notificações de calçadas irregulares na cidade. No entanto, até o momento, 253 pedidos e projetos de padronização de calçadas foram protocolados na Secretaria. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Curso de jardinagem ajuda na reabilitação de pessoas com deficiência. A unidade Lapa da Rede de Reabilitação Luci Montoro, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oferece oficinas de jardinagem para ajudar no tratamento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Saiba mais com o repórter Rafael Eisinger. Os alunos aprendem sobre paisagismo, manutenção de jardim e horta. Com duração de 2 horas, as aulas recebem pacientes já atendidos pela rede. Pessoas que estiverem em contato com a natureza na infância, depois de sofrerem um acidente vascular cerebral, por exemplo, sentem vontade de voltar a esta fase da vida, pois isso as remete a um período em que eram produtivas. As oficinas, oferecidas na unidade Lapa da Rede de Reabilitação Luci Montoro, são consideradas uma fase do processo de reabilitação em que os pacientes optam por participar. Caso o paciente não tenha condições de exercer a atividade desejada por causa das limitações, ele é encaminhado para outra oficina. Rafael Eisinger para o Jornal Inclusão. Cultura, lazer e turismo. A Associação dos Parques de Diversão apoia a acessibilidade em parques e atrações turísticas. Conhecida como ADIBRA, a associação é apoiadora do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas. O evento chega neste ano à 4ª edição. Todos os anos, a ação incentiva a promoção da acessibilidade e inclusão social em empreendimentos do setor. Organizada pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, a ação mobiliza os complexos de lazer associados, que recebem de graça várias entidades que prestam serviço de atendimento aos deficientes. São milhares de crianças de todo o Brasil que tiveram acesso à diversão com segurança, conforto e respeito. Além de entrada gratuita e do passaporte para as atrações, os parques ofereceram a todos os participantes dessa ação lanches e refrigerantes. Os empreendimentos também tiveram voluntários capacitados para ajudar no atendimento aos presentes. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso Portal Inclusão acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Inclusão. Hot Park foi uma das atrações que celebrou o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques. O Hot Park, localizado ao lado do Rio Quente Resorts, em Rio Quente, em Goiás, recebeu cerca de 900 pessoas portadoras de deficiência de entidades das cidades da região. Os visitantes curtiram o dia no local com direito a almoço e também lanche. O principal objetivo do evento foi ressaltar a importância da acessibilidade em parques e atrações turísticas brasileiras. O Hot Park é radical e conta com corredeira e toboáguas. Para quem não gosta de agitação, uma hidromassagem e banheiras de água quente são uma boa escolha. A Praia do Cerrado tem areia branca e fina, coqueiros e 9 tipos de ondas que podem atingir até 1,20 m de altura, restaurante e bar aquático. O espaço também oferece aulas diárias de surf. Consulte uma agência de viagens e divirta-se. Saúde. Ministério da Saúde vai usar remédios para prevenir a AIDS. A partir de 2014, as unidades de saúde do Rio Grande do Sul, em projeto piloto, vão disponibilizar antirretrovirais para grupos vulneráveis ao contato com o vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, vão ser distribuídos medicamentos de uso diário para pessoas com risco elevado de infecção na tentativa de bloquear a contaminação. Nesse primeiro momento, a medida vai focar homens que fazem sexo com homens, gays, profissionais do sexo, travestis, transexuais, pessoas que usam drogas, detentos e pessoas em situação de rua. Na tentativa de ampliar a prevenção, o Ministério também informou que vai distribuir medicamentos que impedem a infecção por HIV se tomadas em até 72 horas depois do contato com o vírus.
Atualmente, já tomam esse coquetel profissionais de saúde que por acidente tiveram contato com HIV, ou quem por falha foi exposto ao vírus durante relação sexual. O Brasil ainda anunciou que vai começar a tratar imediatamente pessoas identificadas com HIV. Antes, o acompanhamento na rede só começava quando a pessoa desenvolvia a AIDS, que é a doença. A medida indica uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes e redução em 96% dos riscos de transmissão do vírus. Segundo o ministro, que estima um investimento de mais de R$1 bilhão em programas de combate e prevenção à AIDS em 2014, o Rio Grande do Sul e o Amazonas foram escolhidos por serem os estados com a maior incidência do vírus e de morte por causa da doença. Jornal Inclusão Brasil. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Decreto cria regra para a aposentadoria de pessoas com deficiência. A presidente Dilma Rousseff assinou em cerimônia no Palácio do Planalto um decreto que regulamenta a aposentadoria especial para pessoa com deficiência. A aposentadoria especial é prevista em lei. Dilma afirmou durante a cerimônia que a avaliação que determina a concessão da aposentadoria especial vai levar em conta não somente as definições de deficiência, mas também as condições de vida do segurado, como moradia, locomoção e local de trabalho. A lei estipula que a aposentadoria especial vai ser assegurada a pessoas que tenham deficiência por pelo menos 2 anos. Para conseguir o benefício, o segurado tem que passar por 3 etapas de avaliação: administrativa, pericial e social. O tempo necessário para uma pessoa com deficiência reivindicar a aposentadoria diminui. Nos casos de deficiências graves, segundo a lei, o benefício pode ser pedido com 25 anos de contribuição para homens e 20 para mulheres. Nas deficiências moderadas, vão ser exigidos 29 anos de contribuição para homens e 24 para mulheres. Nas consideradas leves, serão 33 e 28 anos de contribuição para homens e mulheres, respectivamente. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Educação e esporte. Sem rótulo, escola em São Paulo é sucesso de inclusão. Crianças só podem entrar no Colégio Viver, em Cotia, na Grande São Paulo, a partir do momento em que começam a andar. Sem conhecer a escola, a regra pode parecer aleatória ou apenas para restringir o trabalho feito no ensino infantil, mas diz muito sobre a instituição. A escola fica num sítio arborizado e incentiva a construção de autonomia desde os primeiros anos até o final do ensino fundamental. Saiba mais com a repórter Ana Paula Iabico. Numa área em que se cria coelhos, galinhas, com um gramado em terreno com inclinações, os alunos são deixados soltos e livres para decidir o que querem fazer: correr, brincar com os animais, se jogar na areia ou no gramado. As 3 profissionais que são responsáveis pelas cerca de 30 crianças em cada turno promovem atividades como oficinas de capoeira e artes, mas cada um decide se quer participar ou se prefere fazer outra coisa, como desenhar ou olhar os livros. E não há divisão por idades, todos convivem no mesmo ambiente. Embora ainda existam alguns casos raros de reprovação, já que a avaliação dos alunos no Viver é feita com projetos, trabalhos, autoavaliação e, eventualmente, provas, o mais importante é o portfólio do aluno, onde se pode acompanhar a evolução dele. A partir desses elementos, é feito um relatório para cada um. Por isso, a escola é muito procurada por famílias com filhos com algum tipo de dificuldade, das mais simples, como déficit de aprendizagem, até as mais graves, como autismo. Outro ponto importante da escola é a clareza com que a questão é tratada. Em vez de esconder e não falar, a equipe pedagógica incentiva pais e professores a contarem aos colegas quando um aluno apresenta alguma dificuldade. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Espaço Social. A PAI lança a campanha de Natal. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Peró está realizando neste mês a campanha Seja um Papai Noel e adote uma cartinha. As cartinhas para o Papai Noel são todas feitas pelas crianças da associação e estão disponíveis na Secretaria da APAI e nas agências dos Correios. Mais informações sobre como participar dessa campanha pelo telefone 3266-6252, o código é 15, 3266-6252. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva,
palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Melhor idade. No Pará, idosos acendem a tocha olímpica na abertura dos Jogos do programa Vida Ativa na Terceira Idade. A 5ª edição dos Jogos de Integração, promovido pelo programa Vida Ativa na Terceira Idade, começou com uma cerimônia no ginásio do Instituto Federal do Pará. A cerimônia de abertura contou com a participação de cerca de 300 idosos dos 6 núcleos que abrigam as atividades do Vida Ativa. A competição, organizada pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, vai reunir mais de 600 idosos que vão competir nas modalidades atletismo, natação, queimada, vôlei, xadrez e dama. O objetivo dos Jogos é integrar os idosos dos 6 núcleos do programa Vida Ativa, proporcionando momentos de lazer e confraternização. Ao final das competições, vão ser escolhidos o rei e a rainha dos Jogos. Saúde. Conheça 6 passos para viver mais e com saúde na terceira idade. Desde 2004, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos vem atualizando um estudo chamado The State of Health and Aging in America. A versão mais recente é deste ano e mostra avanços com relação à saúde e ao bem-estar da terceira idade, aumentando a prevenção de doenças e reduzindo tudo que contribuiu para a morte prematura e a invalidez. Não é surpresa que nos Estados Unidos, bem como no Brasil, as principais causas de morte de pessoas com mais de 60 anos são doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, Alzheimer e diabetes. A seguir, confira 6 passos para viver com mais saúde e por mais tempo. Faça exames. Entre as mulheres, a mamografia deve ser realizada anualmente depois dos 40 anos. Se houver indicação clínica, pacientes de alto risco e com histórico de câncer de mama na família podem começar a realizar exames preventivos mesmo antes dos 35 anos. Os homens devem fazer o exame de toque retal a partir dos 50 anos. Aquele com histórico familiar de câncer de próstata deve iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos. Para homens e mulheres, o eletrocardiograma é muito importante. Quem não tem histórico familiar pode começar a fazer parte da bateria de exames anuais a partir dos 50 anos. Dependendo das orientações do médico cardiologista, o eletrocardiograma deve ser acompanhado no teste. Tome vacinas. Nos Estados Unidos, gripe e pneumonia são a 7ª causa de morte entre idosos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a situação é mais crítica. Ocorrem mais de 70 mil mortes relacionadas à gripe somente em 2008, sendo que os idosos somavam 90% dos casos. Seja fisicamente ativo. Enquanto os exercícios aeróbicos melhoram o sistema cardiovascular, também acrescentam diversão à rotina. Dá para caminhar, nadar, andar de bicicleta, jogar tênis ou futebol. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano recomenda 30 minutos de atividades diárias ou 2 horas e meia por semana. Coma mais frutas e vegetais. Uma dieta rica em frutas e vegetais está associada a um risco menor de câncer, doenças do coração e diabetes. Depois dos 65 anos, o ideal é ingerir no mínimo 5 porções de frutas e vegetais por dia. Essa dieta também é recomendada para doenças oculares. Pare de fumar. O tabaco ainda é a maior causa passível de prevenção de doenças e mortes. Ele está relacionado diretamente a várias doenças, como o enfisema pulmonar e diversos tipos de câncer. Trate a hipertensão. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão arterial, condição que responde por metade de todas as mortes por derrame ou problemas cardíacos. Para viver mais e melhor nesse caso, é importante medir a pressão com regularidade, tomar religiosamente os medicamentos prescritos pelo médico e modificar o estilo de vida, reduzindo a quantidade de sal na comida, parando de fumar e fazendo mais exercícios. Jornal Inclusão Brasil. Ministério anuncia 100 milhões de reais para acessibilidade em São Paulo. O governo vai distribuir cadeiras motorizadas para deficientes físicos por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Atualmente, só cadeiras simples são entregues. Mais informações com o repórter Rafael Eisinger. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo prefeito da capital paulista, Fernando Haddad. O evento foi realizado num centro de reabilitação física da Prefeitura de São Paulo, que vai passar a contar com verbas federais para investir no setor. Na capital paulista existem 15 centros de reabilitação da Prefeitura. O acordo entre a Prefeitura da capital e a administração federal prevê a instalação de novos equipamentos na cidade. Rafael Eisinger para o Jornal Inclusão. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui.